Olá, concurseiro, concurseira, chegamos no ar mais uma prova Atualidades, que traz hoje para você o seguinte título: Internet e as novas formas de denunciar a corrupção. Exatamente isso, a internet vem surgindo por meio de seus aplicativos com uma nova forma de denunciar a corrupção. Corrupção, a gente sabe que vem ganhando cada vez mais destaques na nossa mídia, no nosso dia a dia. Nos últimos tempos, pelo menos há 1 ano e meio, 2, não tem um dia que nós não abrimos um jornal, não ouvimos uma notícia, não lemos uma notícia, não vemos uma TV que não esteja recheada de dados sobre a corrupção. Alguns defendem a ideia que o que tem hoje aí é o maior caso de corrupção, principalmente ligado ao Lava Jato, de toda a história de nosso país. Outros argumentam, no caso o Ricardo Semler, é o maior arauto, Ricardo Semler, é o maior arauto desta ideia, e olha que ele é do PSDB, que nunca se roubou tão pouco, mas essa discussão a gente vai deixar de lado agora, só sabendo que elas existem. Tem esta questão, ela vem se ampliando, mas a novidade é a seguinte. Uma pergunta: em quem você confia mais para denunciar a corrupção? Vamos pensar que você precisa fazer a denúncia. Você vai na delegacia ou você usaria a internet como meio mais eficiente para combater a corrupção? Exatamente. As redes sociais estão muito mais eficientes do que a própria polícia, pelo menos o que a gente está vendo em uma pesquisa. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Ericsson, é interessante, é um dado aí científico, tá? Mais da metade da população residente em São Paulo, isso serve como amostra daí, acredita que um post no Facebook ou no Twitter tem mais impacto para chamar a atenção que a própria polícia. Veja só, concurseiro ou concurseira, esse dado é uma pesquisa, então, foi questionado, e para realizar essa pesquisa a empresa Ericsson conversou com em torno de 5.000 pessoas que têm um aparelho, que tem um smartphone, que tem uma internet ao seu alcance. Isso das grandes metrópoles do mundo. Vamos lá. São Paulo está entre as maiores. Idem, Cidade do México, a capital do México, né? Chicago, cidade importantíssima nos Estados Unidos. Nova York, daí é no caso a maior cidade dos Estados Unidos. Joanesburgo, na África do Sul. Londres, indiscutível, capital, uma das capitais consideradas metrópoles mundiais. Berlim, Moscou, Sydney e Tóquio. Portanto, uma ótima amostragem. E nessas cidades aí, 5.000 pessoas foram entrevistadas. Como comparação, para que você tenha uma ideia, a média mundial de pessoas que confiam mais nesta plataforma, na plataforma online, em pegar e usar a internet e digitar, o número é de 37%, a média mundial. No caso de São Paulo, as pessoas que acreditam nessa parafernália, 51%, bem maior que a média mundial. Então, 51% dos moradores de São Paulo são descrentes na eficiência do combate à corrupção por meio de instituições. Olha que coisa maluca. O cara prefere fazer uma denúncia que houve um roubo no automóvel, que houve um assalto, que tem alguma coisa estranha na esquina, digitar usando o seu telefone ou pela janela da sua casa, pegar lá o teclado do seu computador, fazer a denúncia usando o Facebook, usando o Twitter, do que as instituições. Muito ruim isso, porque perde-se crédito aquilo que deveria ter grande respaldo dentro do nosso país. A Polícia Militar,
Vamos pensar depois nas outras aí, o Exército, que é claro que tem outros objetivos, mas Polícia Militar, Polícia Civil, a nossa Guarda Municipal, ou o Poder Judiciário, porque são várias situações que as pessoas perderam o crédito, né? A polícia pode até vir e prender uma determinada pessoa se ela estiver cometendo um delito em flagrante. Vai para a delegacia, lá pouco tempo depois ela é solta, ou seja, aí tem um juiz que soltou esta pessoa por erro do juiz ou porque a lei o beneficiou. Isso causou um descrédito muito grande no nosso dia a dia. As pessoas pararam de acreditar na polícia. Mais do que no Brasil, e no topo dessa desconfiança, só os mexicanos, ok? Nesse caso, 63% da população mexicana é descrente em relação às instituições. E você sabe que o México é um dos países que mais tem desaparecimento de pessoas. E este desaparecimento ligado a quê? A polícia que colabora ou que não toma providências quando uma pessoa vem desaparecer. A Erickson acredita, concurseiro, concurseira, que uma das causas, nesse caso, é a cultura do compartilhamento. Como assim? Eu posso pegar o meu telefone, o meu teclado, entrar numa página qualquer na internet e, por meio do Twitter, do Facebook, por exemplo, ou mesmo mandando um e-mail para uma emissora de rádio e fazer a denúncia. Se você notar, Band News e a CBN, que são as duas grandes redes dentro do nosso país, fazem o quê durante todo o dia? Note que a toda hora eles chamam a atenção. O meu WhatsApp está livre, agora você pode mandar a sua notícia, pode comentar. Esse e-mail, por exemplo, do WhatsApp, que o cara entra ali, e pode usar até o computador, e fazer a denúncia, fazer um comentário, fazer uma crítica, tornou muito veloz a ideia do compartilhamento. E as comunidades no bairro, na rua, também estão se organizando para que isso ganhe cada vez mais força. Já vou dar exemplos sobre isso. Olha só, é interessante esse detalhe aí em relação ao compartilhamento. Foi criado no Uruguai, e por causa dessa cultura, o criador desse meio sacou que é melhor você fazer o compartilhamento, então ele criou uma empresa que automaticamente vai depender da minha participação e algumas ferramentas. É um tipo de Waze, exatamente, o Waze da criminalidade. Você pode baixá-lo no seu smartphone e a partir deste arquivo você faz o quê? Denuncia que está acontecendo alguma coisa, tem algum comportamento estranho na determinada rua, numa determinada esquina, e você compartilha com todo mundo. É uma ferramenta digital nos ajudando a levar a informação para o dia a dia das pessoas e funciona de forma que deixam todos os usuários mais atentos. E automaticamente as pessoas se tornam colaboradoras, passando informações para este programa. Ele chama-se Citycop, ok? Anote aí, CITYCOP, Citycop. Então, é uma espécie de Waze da criminalidade. Você pode baixar no seu smartphone, no seu computador. Chegando em casa, olhou algo estranho na rua, faz um comentário. Todos os vizinhos, é claro, podem sair ali na rua para olhar, ou mesmo se você tiver um problema com corrupção, seja pelo guarda de trânsito, seja porque você é um empresário e foi extorquido, sei lá, por alguém da Receita ou coisa parecida, você tem a opção pelo Citycop de fazer esta denúncia.
Então, nele, no Sidcop, é permitido a publicação identificada ou anônima. Você tem até esta possibilidade, olha que interessante, não quero me identificar, mas eu preciso fazer a denúncia. No Brasil, este app já tem mais de 20 mil denúncias. Repito, nasceu no Uruguai, ele está presente na Argentina, ele está presente no Chile. No Chile, ele é até uma ferramenta que a própria polícia usa. Estou chegando, a pessoa está chegando em casa, viu que tem uma movimentação suspeita num determinado lugar. Se o usuário publicou ali tal dado desse suspeito, a polícia daquela região já se desloca para aquele local. E o que acontece daí? Pelo menos vai espantar esse delinquente, se possível, prendê-lo. Então, começa no Uruguai, se espalha pela Argentina, pelo Chile e agora chega ao Brasil com mais de 20 mil usuários. E com certeza isto vai ganhar cada vez mais força em todos os aspectos. Vocês devem ter visto há menos de 3 meses, por volta de junho, julho, não lembro direito a data, mas no norte do Paraná, na cidade de Jacarezinho, aconteceu um fato bastante interessante. Santo Antônio da Platina e outros municípios ao redor, ao participar ali da reunião com os vereadores, vendo o que estava acontecendo, uma senhora notou que os vereadores tinham feito a proposta de aumentar os seus salários, deles, é claro, e do prefeito. O que eles fizeram? Na hora, passa os dados para o Facebook. A notícia se alastrou. Na próxima reunião, quando seria votado esse projeto, essa lei da mudança do salário dos vereadores, toda a população estava lá protestando. O que aconteceu? Os salários dos vereadores foi reduzido, idem para o salário do prefeito. Uma amostra, uma prova que é sim possível por meio da participação popular, por exemplo, exercer um ato de cidadania. Em Curitiba, isso acontece em várias outras cidades do Brasil, alguns bairros fizeram o seguinte: toda a rua, toda a quadra, criou o seu próprio grupo, por exemplo, no WhatsApp ou dentro do Facebook, e qualquer movimentação suspeita dentro desta rua, desta quadra, existe o comunicado e vem o alerta. Automaticamente, as pessoas têm em seus aparelhos uma câmera de vigilância que está em toda a quadra e existe ali o monitoramento praticamente 24 horas daquela área. E também, no caso, isso vai ganhar cada vez mais força, se existir o motivo de uma extorsão ou coisa parecida, seja lá do que for, de uma autoridade ou de um, entre aspas, cidadão corrompendo uma autoridade. Faça a denúncia também da mesma forma. Esta ideia é espetacular, está dando uma nova cara, uma nova forma para as denúncias. Veja comigo essa imagem aqui, por favor, dessa notícia que eu trouxe para vocês hoje. Olha, aqui, deixa eu subir até a matéria, está aqui a pessoa passando dinheiro, né? Notou aí a mão dada e do lado uma nota, nesse caso de euro, né? E daí diz o seguinte: maioria prefere denunciar a corrupção em redes sociais. Como eu falei anteriormente, não é uma coisa a bel prazer. Tem um estudo científico, as pessoas têm essa preferência porque acredita mais no que no app, num post para que seja feito a denúncia. Repito, é uma pesquisa da Ericsson, mais de 5 mil pessoas, portanto, um número bastante relevante de pessoas em 10 capitais, 10 metrópoles do mundo, entre elas aí Chicago, entre elas Nova York, São Paulo foi a nossa referência. E, nesse sentido, as pessoas estão aprendendo a fazer a denúncia. Um detalhe que eu estava esquecendo de comentar. Veja, quando
nós falamos em São Paulo, dá a impressão, né? São Paulo tem toda a cara de fazer isso, lá é normal, tem muita violência. Não, mas isso também, essa ideia também acontece em Nova York, que hoje, depois de 11 de setembro, tornou-se uma cidade bastante segura. Idem para Chicago. As pessoas andam na rua sem a preocupação que nós andamos em São Paulo de serem assaltados. Idem para Tóquio, idem para Londres. Então não é uma amostragem só de países pobres. Por favor, quando eu fiz o comentário falando de São Paulo, Chicago, Tóquio, Londres, Joanesburgo, na África do Sul, repare, não é só cidade, não é só metrópole de um país pobre. Fique atento a esse assunto. Não há dúvida que essa informação é relevante. É uma nova atitude da população, uma nova atitude do cidadão. Portanto, vai ganhar força. Portanto, aquelas pessoas que montam questões para as provas de concursos e se estiver ligado ao assunto, principalmente de tecnologia, pode usar esse dado e colocar na sua prova. Grande abraço, vejo você no próximo Prova Atualidades. Até lá!